Olá, eu sou Adriano Turini do Projeto Samuel e vamos iniciar o nosso 6º episódio falando sobre temas relacionados ao autismo aqui na nossa cidade de Piracicaba. E hoje o tema é sobre os direitos do autismo e o que os advogados podem nos ajudar aí com relação aos direitos das nossas crianças. Inicialmente eu quero agradecer demais o nosso parceiro, o Instituto PSEG, por esse espaço maravilhoso que eles nos cedem através dessa parceria com o Projeto Samuel, onde a ideia é levar informação para a nossa sociedade a respeito desse tema tão importante que é o autismo nas nossas crianças. E para falar um pouco sobre os direitos do autista aqui da nossa cidade, né, e direitos do autista em geral, estamos aqui com duas advogadas, duas irmãs, doutora Paula Fiuzek e doutora Estefânia Fiuzek. Sejam muito bem-vindas e obrigado pelo aceite do convite, viu? A gente que agradece. Muito bom estar aqui com vocês, Adriano, uma honra. Iniciassem, então, a fala de vocês, falando um pouquinho pra gente quais são os caminhos aí, por favor. A gente começa dizendo e contando o que ele é. É um benefício de prestação continuada, que ele é pago para idosos acima de 65 anos ou deficientes, de acordo com a lei que trata esse tema, a palavra deficientes, desde que estejam em estado de miserabilidade. É assim a letra de lei. Dói ouvir essa palavra. Mas a miserabilidade da qual a letra de lei fala, ela é muito complexa. Porque antes da gente ter acesso ao benefício de prestação continuada, a gente tem que analisar os critérios que antecedem a essa solicitação. Que, na verdade, o INSS ele é usado como meio de pagamento, mas não é ele quem faz o pagamento, não é ele quem arca com esse pagamento mensal, e sim a União. Então, lá primeiro na ponta existe um cadastro. Essas famílias procuram um cadastro único, o CRAS, na cidade delas, promovem ali as informações de renda, de família, de gastos, de informações pessoais. Aí é formalizado esse documento, e não é no CRAS ou no CAD único que é feita a análise socioeconômica. Pelo contrário, só é feita a informação, e dali para frente você, ou sozinho, ou por meio de um advogado, faz a solicitação ao INSS, que vai fazer a análise socioeconômica e a médica. Então, vai ter as perícias que são chamadas dentro do INSS. O cadastro único, então, para a família conseguir fazer a solicitação é através do CRAS da cidade. É, da cidade. Tem o cadastro único aqui em Piracicaba. Quem procurar tem um endereço, que é lá no centro da cidade. Essas famílias vão, né, até esse endereço, levam as informações pessoais da residência, se o marido, a esposa possuem trabalho, se possui trabalho de carteira assinada ou não, quanto é a renda de cada um, e para adentrar ao critério miserabilidade hoje, para a letra de lei, cada um na família, ou seja, cada pessoa que compõe o grupo familiar da mesma residência, não pode ter hoje mais que R$353 de renda. Tá. É triste. R$353 de renda. E falando em autismo, né, as necessidades do autista, isso é brincadeira. metade pífio, muito baixo. De um vidro aí de remédio, né? A gente sabe que a medicação do autista ela é bem alta, o custeio dela é bem alto, né? Tá. Se a família consegue comprovar, ou para quem que a família precisa comprovar a respeito dos custos da própria família? Eu sei que consegue-se fazer esse abatimento, né? Sim. Então, é R$353, se for no salário mínimo dividido por 4 pessoas, já fica abaixo desse valor. Mas se for só a mãe e o filho, pode ser que fique acima. Sim. Mas se essa mãe paga aluguel, precisa pagar, né, tem os custos com a alimentação da criança e tal, como que funciona a comprovação disso? Tá. Depois que faz esse preenchimento, que vai fazer a solicitação via meu INSS, que hoje é tudo eletrônica, tá, Turini? Não é mais hoje presencialmente, nem tem como mais fazer presencialmente. Você pode lançar essas informações, mas elas precisam estar atreladas ao cadastro único. Ou seja, quando eu vou fazer lá a minha inscrição no cadastro único, eu preciso levar essas informações de aluguel, eu preciso levar essas informações com relação à alimentação, a custeio de medicação. Isso já precisa ser lançado na ficha, no cadastro daquela família. E quando vai fazer a solicitação, você também precisa fazer essa informação novamente e demonstrar isso por meio de comprovantes. Então, comprovante de pagamento do remédio, o comprovante de pagamento com alimentação específica ou especial, controle aí, de fato, do pagamento dessas custas mensais de aluguel, de transporte, de terapia, tudo isso precisa ser comprovado.
E geralmente, nós, assim, pela nossa experiência própria do escritório, é muito difícil que por exemplo, um autista, ele ganhe uma pensão alimentícia do pai. É muito difícil que se consiga aí um benefício assistencial, porque a nomenclatura desse benefício fala, né? O nome já diz, é assistencial. Então, se ele já tem uma pensão alimentícia ali do pai, que geralmente fica ali, né, nos critérios aí que são adotados, é muito difícil você conseguir esse benefício assistencial, porque o entendimento é de que ele não necessita, porque ele já tem. Exato. Então, quando nós falamos aí de BPC, ele está mesmo... Ele é oferecido para quem realmente está numa condição de vulnerabilidade. De muita vulnerabilidade. Infelizmente, né? Eu entendo que o autista, só pelo simples fato de ele estar nessa condição, eu, no meu modo de pensar, na minha opinião pessoal, é que o critério ele já está cumprido. Mas, infelizmente, na prática, não é dessa forma que funciona. Mas quando você me olha com essa cara, Turini, eu sei que passa inúmeras coisas na sua cabeça e na minha também passa, porque a gente sabe que a gente atende tanta gente, a gente atende pessoas de fato, de extrema vulnerabilidade e pessoas que têm a condição social de levar numa clínica particular. Mas aí a gente pensa em toda essa estrutura, o que vem na sua cabeça provavelmente é o que vem na minha. É que falta hoje dentro do nosso município. Eu falo nível Brasil, não só Piracicaba, mas hoje a gente olha para Piracicaba, um centro para atendimento. Que se a gente tivesse um centro de acolhimento e atendimento, talvez essas crianças não estivessem em tanta vulnerabilidade enquanto elas estão. Tanto de assistência médica, terapêutica, escolar, como elas estão hoje, elas poderiam estar menos, muito menos. Essa sequência do acolhimento e depois terapêutico e tratamento, eu acho bem interessante, porque assim, o maior problema que eu percebo na clínica do Projeto Samuel são famílias que chegam sem informação alguma. Zero. Uma cartilha, né? E alguns secretários que eu já comentei da saúde, que eu conversei com eles, foi justamente isso, o chegar no SUS e não ter ninguém para iniciar essa abordagem, essa orientação do que fazer e como fazer com a criança. Mapear. E depois, sim, partir para o tratamento, né? Então, quando fica cegas, fica muito difícil, né? Exato. É o que eu sempre falo sobre a problemática com relação ao tema autismo, é porque nós temos o IBGE, que vai classificar e quantificar pessoas por municípios e bairros. E para inúmeras outras problemáticas ou outros assuntos médicos, e a gente ainda não tem isso para o autismo. A gente trabalha com métricas e estudos que em cada lugar é de uma forma. Um a cada 33, um a cada 96, mas de fato, exatamente um número dentro de um município, dentro de um estado, dentro do nosso país que possa demonstrar não só o nível do autismo, 1, 2 ou 3, ou neurodivergentes, mas também conseguir mapear onde estão e seus estados de vulnerabilidade. Quais as necessidades que precisam ter? Se de fato mais médico do que terapêutico, mais escolar do que medicamentosa, como eu posso ter acesso ao medicamentoso e por quê, a que nível isso precisa acontecer. Então, o descaso com as políticas públicas de um modo geral, elas já existem desde o princípio. Porque se a gente tem esse estudo, essa análise feita corretamente, a gente teria pessoas que necessitam de fato do PPC tendo acesso ao BPC. E nós falamos muito disso, nós acabamos de sair aí de um pleito, né, municipal aí nas eleições, e nós falamos muito sobre políticas públicas no nosso período aí de campanha. E um ponto que me chama muito a atenção é a ausência dentro do nosso sistema de saúde hoje em Piracicaba de informações atualizadas de cada paciente. Então, hoje, se você chega numa unidade básica de saúde para um atendimento inicial, ao invés de se procurar ali dentro daquele sistema de atendimento, a sua ficha, quando foi a última vez que você passou ali, as suas necessidades, quais foram as suas reclamações, não, é aberta uma ficha nova. Então, a gente não tem hoje um sistema de saúde em Piracicaba que reúna essas informações para o paciente. E aí, quando a gente fala de informação, nós falamos, a gente volta naquele ponto das mães, né, Turini? Constantemente a gente recepciona no nosso escritório mães aí que não tem noção dos seus direitos, não tem noção do que ela pode, do que ela deve procurar. É o dever do município em oferecer isso, né? Porque o direito da saúde é um direito constitucional. Nós temos isso dentro da nossa Constituição. Então, as mães não têm conhecimento do que quem elas devem buscar e por que elas devem buscar, né? Exato. Então, quando a gente atende uma mãe, a gente atendeu na semana passada uma mãe que tem uma criança atípica com 8 anos de idade. Ô mãe, a criança está fazendo tratamento? Não sei nem onde eu devo procurar isso.
infelizmente, né, é essa recepção que a gente tem hoje do sistema público de saúde, a falta da informação. E quando a gente fala em informação, a gente fala minimamente numa cartilha básica dos direitos aí dos autistas, né? Eu acho que isso precisava ser colocado em prática com urgência no nosso município. Então, uma mãezinha, quando é acolhida, que ela tem ali o laudo do filho, que ele é uma criança autista, ela tem que recepcionar uma cartilha. Olha, mãe, de agora, daqui para frente, a senhora tem que seguir essa cartilha aqui. A senhora tem direito a andar no ônibus sem o custeio da passagem, com seu filho, a senhora tem direito a recepcionar as medicações, a senhora tem direito a recepcionar gratuitamente as terapias. Tá, mas onde eu vou buscar isso? É a dor. É onde não Principalmente existe. o pós 6 anos, né? Que aqui em Piracicaba nós temos algum acompanhamento do 0 a 6, mas após os 6 a gente fica completamente abandonado. Tem o acolhimento de 0 a 6, mas também não é para todo mundo, né, Turini? Porque o sistema também não consegue acolher todo mundo. Então, de novo, a gente volta para a problemática do início do processo. A gente precisa mapear. Antes da gente entregar algo, a gente precisa mapear e entender de novo quem está em estado de vulnerabilidade. Tem muitas crianças que, infelizmente, hoje são assistidas por famílias que não têm condição de entender quais as necessidades básicas que ela precisa. Não só de escola, não só de medicação, mas de tratamento interno em casa, porque isso vai influenciar no passo a passo futuro. Ou quem tem condição que ela pode fazer em prol daqueles que não têm. Que hoje o nosso executivo tem de dever obrigacional fornecer para essas famílias, todas as famílias. Então, a gente precisa entender. Para a gente ajudar, a gente tem que entender todo o processo. Eu sou super a favor do LOAS, do BPC, desde que ele consiga ser empregado de fato para quem precisa. Porque tem gente que precisa muito, Turini. E tem gente também que não precisam. Que infelizmente, né, o pessoal fala, mas é muito difícil a concessão. O critério de análise, ele existe exatamente para a gente separar quem necessita e quem não necessita. Exato. E infelizmente essa regra, às vezes, ela é uma regra cega, porque às vezes algumas pessoas não necessitam e tem. Então, né, não é justo. Porque tem informação. Ou porque às vezes burla, ou às vezes... Burla o sistema. Você hoje, com essa facilidade de lançar as informações e esse critério de você também não ter um corpo de pessoal efetivo dentro da Previdência, que é o INSS, para fiscalizar, você não tem esse trabalho de rua. Então ninguém vai bater na porta da sua casa, depois que o benefício foi concedido, para ver se você de fato preenche ou não o requisito. Sim, mas a cada 2 anos pode ser que você tenha que passar por perícia. Tudo bem, daqui 2 anos vai mudar a situação da criança? Eu digo sobre o CID, não vai mudar. Tá, deixa eu aproveitar essa fala, que assim, hoje pelo SUS aqui em Piracicaba, nós tivemos muita troca de neurologista infantil que veio através do consórcio, né? Então, iniciou, atendeu uma quantidade de crianças, depois muda e pede alguns exames, os exames são demorados e tal. Vence o exame. Como que funciona, por exemplo, que o critério do diagnóstico é muito a observação do especialista, né? Então, hoje ele passa com o especialista que dá o diagnóstico. E depois de um tempo, ele precisa renovar esse diagnóstico dessa criança. E se ele passar por um neurologista que não renove esse diagnóstico, como que funciona? E a criança já tem todos os benefícios, por exemplo, auxiliar de sala, o BPC mesmo. Geralmente, acredito que aconteceu recentemente com uma mãe que nós atendemos, né? Ela foi avaliada aí pelo órgão municipal e entendeu pela necessidade ali do acompanhante de sala. Mas não era acompanhante da criança, era um acompanhante para a sala. E aí, com o passar do tempo, esse professor auxiliar foi retirado. Nós ingressaremos com uma demanda judicial, porque eu entendo que é um direito adquirido. Se tinha esse benefício ali, estava usufruindo disso, nós entendemos pela permanência desse direito, porque é algo que a criança necessita para sua evolução. E ela tem uma documentação médica antiga, mas tem, que de fato comprova ali a condição, a situação e a necessidade. Ela não tem condições financeiras de arcar com uma consulta particular para renovar essa documentação nos termos que a escola solicita, que eu entendo que é uma conduta abusiva, tá, Turini? Porque a gente entende que o autismo é uma condição permanente, então você não vai ter
por um milagre, pode ser que a criança não tenha, talvez por um erro aí de diagnóstico, depois, não tem mais, não Mas existe é a questão isso. do grau, né? O grau, ele vai tá... Ele vai melhorar com o mas tratamento, talvez piorar sem o tratamento, mas é uma condição permanente, né? Então, hoje a gente... É um direito adquirido que dá para contestar na justiça, isso, caso então, seja retirado. Nós ingressaremos com uma ação de obrigação de fazer um pedido de liminar para que esse direito permaneça em prol dessa criança, porque é algo que muda drasticamente aí a sua rotina. Sem esse professor de sala, será que ela vai conseguir? O desenvolvimento pedagógico. E a né? título, assim, exemplificativo, já tem na letra de lei falando sobre essa ausência de renovação de laudos. Está escrito. Porque a condição não vai mudar. Assim como para outras doenças Ele não também. vai deixar de ser autista. Não vai deixar de ser autista. Assim como para outras condições clínicas também. Isso foi uma vitória no passado, de que você não precisaria ficar renovando o laudo para conseguir medicação. Mas, infelizmente, a gente tem. Essa solicitação hoje Que é muito abusiva. comum, mas é uma conduta abusiva. Você precisa, sim, ter um laudo que fale, tem autismo no nível X e isso precisa ser apresentado, né? Porque a gente não pode ir atrás de um direito que está posto aí na legislação sem que você tenha essa condição mínima para que esse direito seja aplicado. Então, essa mãe tem a documentação, ela é antiga, de que o filho está na condição ali permanente, né, de autismo. Então, nós usaremos isso e usaremos a própria documentação que o órgão público apresentará em sua defesa de que o direito ele era fornecido, mas, novamente, era fornecido para a sala e não para o aluno especificamente, mesmo ele tendo esse direito ao professor auxiliar para si próprio, não para a sala em si, né? Sobre o auxiliar de sala, eu vou aproveitar até abordar outras necessidades de outras crianças. Uhum. Que eu percebo que, assim, crianças que têm esquizofrenia, que sofrem com epilepsia, por exemplo, e outras comorbidades, não sei se posso chamar de doenças ou espectros, né? Que a lei não prevê auxiliar de sala. Sim. Se o médico dessa criança prescrever que ela necessita de um acompanhante de sala, não pedagógico, mas acompanhante de sala pelas necessidades que essa criança demonstra, isso pode ser... Pode ser utilizado, sim, para a esfera judicial. É um direito equiparado. Na esfera judicial, Turini, toda documentação que comprove a necessidade, ela pode ser utilizada, né? Nós ficaríamos ali a cargo da análise do juízo, mas eu entendo, sim, que nós podemos, sim, alçar essa vitória para que seja deferido judicialmente esse direito. Ótimo. É porque aparecem vários casos, assim, várias mães que perguntam, vocês falam muito sobre autismo, TDAH... Os neurodivergentes. E as outras crianças? Eu sempre falo para as mães, mãe, vai atrás do médico, peça que o médico ou a própria diretora do colégio, a professora da sala, que ela faça ali uma documentação que a gente possa levar ao juízo para demonstrar ali que a criança necessita desse cuidado, né? Então, nós temos o direito à educação, que é direito constitucional, o direito à saúde. Então, são fatores relevantes que estão acima ali na legislação como um direito garantido. Então, como é que a gente vai excluir essa criança? Não pode. Bom, vocês tinham comentado a respeito da falta de informação a respeito de direitos, né? E uma vez conversando com vocês, até um pouco antes da gente iniciar a gravação, vocês citaram a medicação, né? Até então eu entendia que era a lista da medicação de alto custo que tem no posto de saúde, que as famílias têm direito. E vocês comentaram que existem outros direitos relacionados a isso. O fornecimento da medicação, basta que esse remédio ele hoje se encontre ali na lista da Anvisa, né? Então, nós temos algumas demandas judiciais de fornecimentos de medicações específicas que não estão aí enquadradas aqui na farmácia do povo, às vezes por o seu alto custo, né? Mas estão ali na lista de fornecimento da Anvisa, que obrigatoriamente está dentro do SUS. Eu fico muito triste, porque infelizmente algo que poderia ser fornecido de forma facilitadora, né? Principalmente para as pessoas que têm essa necessidade, não é. Elas necessitam ingressar em juízo para ver o seu direito ali garantido e o município ou o estado ser obrigado ao fornecimento dessa medicação. Nós temos um caso específico no escritório que não tem relação com o autismo, mas tem relação com fornecimento de medicação. Ela tem esclerose múltipla e foi negado o fornecimento. Cada caixa dessa medicação custa R$65 mil.
E ela precisava de 5 caixas para iniciar o tratamento aqui em Piracicaba. E nós orientamos de forma administrativa como que ela ia obter a negativa para que aí a gente entrasse em juízo, porque nem a negativa é fornecida. É que é isso que é importante, né? A negativa. Tudo no direito Você precisa precisa ser documentado. Sim, aí- Na verdade, só de tem boca, que ser comprovado, né? A produção de provas. O que nós fizemos? Nós notificamos ali a secretaria para que fornecesse, que ela compareceu, que foi negado ali o direito à negativa do medicamento, foi dito que não possuía esse medicamento na farmácia, e nós oficiamos para que fosse fornecido. E a resposta veio de que, de fato, esse medicamento ele não estava contemplado aí no município. Era o que a gente precisava para ingressar com essa demanda. Exato. E pasmem, assim, ingressamos com a demanda, 5 dias depois... Liminar concedida. A liminar foi concedida em 24 horas, 5 dias depois de demanda ali posta, o município Até alegou arrepia. que nunca foi negado, que ela nunca tinha ido retirar. Solicitado. Não, ela nunca tinha ido retirar. Que como daí que uma já pessoa... tinha, na medicação tinha não medicação, mas ela não foi retirar. Que não tinha sido negado. É que ela não foi retirar. Aí deram as 5 caixas para ela, da medicação. Então, eu digo que, infelizmente, hoje, a população, no modo geral, nível Brasil, ela desconhece, ela é leiga no acesso ao que ela pode ter acesso e deve ter acesso, desconhece hoje no estado de São Paulo o rol da medicação que é colocada a ser disponibilizada ao povo, assim como o rol não só do estado, mas o rol do SUS. Então, sempre vai ser necessário que você tenha um agente por trás desse direito. E esse agente, via de regra, é o advogado. É importante que ele exista para você ter acesso à justiça. E a justiça está atrelada ao acesso à saúde, que é um direito constitucional, ao acesso à educação, ao acesso ao lazer, ao acesso ao esporte. E por aí vai. São um rol, uma grande possibilidade hoje que as pessoas têm, que é a Constituição Federal, que protege os nossos direitos, estão no artigo 5º. E esse caso específico, Turini, o município recorreu em segunda instância, alegando que a liminar deferida ela tinha perdido seu efeito, porque o município tinha feito o fornecimento das 5 caixas, e que ele não estava se negando. Então, em segunda instância, nós tivemos a confirmação da liminar, né, que ela foi mantida e que o juízo de primeira instância ele estava correto no critério adotado. E aí não só foi mantida, como estendeu-se a sua obrigatoriedade do fornecimento dessa medicação até o término do tratamento dela. E a esclerose múltipla... Não tem cura. Você não tem, é uma situação permanente. Exato. Então, por analogia, trazendo esse contexto para a vida do autista, às vezes o médico ele vai prescrever ali uma medicação que é um custo muito elevado para a família. Ela pode até ter uma condição financeira que se ela se apertar um pouquinho ali, aperta ali, vai conseguir pagar essa medicação. Mas ela não precisa fazer isso. Não, porque tá no Porque a gente tem a Constituição Federal que garante o direito à saúde. Isso também entra naquela classificação do CAD único para ter o tem. direito ou não? Na verdade, você tem aí um desmembramento, né? Porque se você for ler hoje essa lei que fala sobre o cannabis, o fornecimento da medicinal, ela fala que são para todos. Então, você aí não tem um desmembramento da lei. Falando que é para quem está inscrito no cadastro único ou que receba LOAS. Não tem essa condicionante. Não tem essa condicionante. Mas a gente vai sempre ver, seja o órgão estadual, ou o órgão federal, ou municipal, negando com essa perspectiva de acesso hoje à medicação por meio de seus próprios recursos. Só que como é que eu posso hoje pegar o Samuel? Vou pegar ele a título de exemplo. Samuel precisa de cannabis medicinal. Mas o Turini tem um emprego que ele ganha 12 mil por mês. Poxa, Turini, pode comprar caixa de remédio que custa R$750. É caro. Mas o Samuel pode? Não, o Samuel hoje é um hipossuficiente. De acordo com a letra de lei, hoje ele está em estado de miserabilidade, Samuel. Então, são as teorias, as técnicas que nós, advogados, possuímos para trabalhar e colocar esse direito em prática, porque não basta só eu colocar, porque o papel aceita tudo, fazer lindo e bonito, o papel aceita tudo. Mas se você também não tem um bom profissional que possa demonstrar a assistência desse direito e garantir ele por lei, você de fato não vai ter acesso. E eu tô até tentando lembrar quem que me indicou essa cliente, porque ela chegou no escritório sem saber nenhum dos seus direitos, né? E nós conseguimos também o LOAS para ela. Foi.
Ela ficou assim... Sério que eu tenho? Ela ficou O tão... famoso, Ela por ficou- falta de conhecimento, o povo padece, né? Ela ficou tão feliz, ela falou assim, nossa, doutora, a senhora mudou a minha vida, porque agora eu tenho os remédios, eu tenho um pouco de dinheiro por mês pra eu arcar com as minhas outras necessidades. Como ela chama? Laila. Essa moça, meu Deus, ela é muito agradecida. A gente tem um projeto, né, Opera em Ação, que trouxe pra gente aí uma gama de possibilidades, Turini, de ajudar pessoas. Ajudar pessoas a ter acesso àquilo que elas mais precisam, seja saúde, seja educação, fazer pontes. Né? Um pouco de dignidade, pontes, né? Dignidade, exatamente. É grande, a sua cabeça faz assim, eu fico imaginando o que Não, passa eu na sua cabeça. fico pensando Turini. que nós estamos lidando com vidas. Exato. Né? Nós estamos lidando com vidas, né? E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. A ideia do podcast é justamente tentar fazer chegar essa informação a essas pessoas. Sim. Né? Porque é um sofrimento, né? Quando se tem um certo nível de instrução, você consegue correr atrás dos seus direitos e fazê-los valer. Mas quando é uma pessoa que tem pouca instrução, é mais difícil você saber, né? Ter conhecimento do que você tem direito, né? E não é só isso, né, Turini? Você para e pensa, a dor de uma mãe, né? De ficar ouvindo não. Não. Aí ela chega pra gente ali, assim... Destruída. Sabe? Acabada, dignidade arrasada. lá embaixo. O suspiro dela. Autoestima lá embaixo. Geralmente as mães dos autistas... não é só a dor de lutar pelo filho, é a dor de cuidar dele dentro de casa também, né? Porque tem as suas necessidades, cansa. Às vezes tem mães que são sozinhas, né? O nível de cortisol delas é assim, sem sombra de dúvida, maior. São mulheres que precisam de muita ajuda. E eu falo que estão em estado depressivo disfarçado, né? Porque assim, você vê a mulher muito ativa, né? A mãe muito ativa. Mas eu sempre falo que se você puxar uma mãe de autista e perguntar pra ela como você está, ela vai falar, não, é uma correria, é muito difícil, a minha rotina, não sei o quê, meu filho. Não, esquece o seu filho. Eu estou perguntando como você está. E você fizer uma pausa, ela chora. Ela vai estar com o olho lacrimejado, porque dela ela começa a se dar conta de como ela está. Né? E pelo projeto Samuel, nós temos dedicado muito essa atenção à saúde mental das mães. Né? Não sei se existe pesquisa sobre isso, mas creio que sim. Por exemplo, se você pegar um paciente terminal de câncer, se você pega a pessoa cuidadora, a cuidadora desse paciente terminal de câncer, possivelmente na hora que essa pessoa vier a falecer, essa pessoa cuidadora ela vai estar adoecida. Se ela não teve o cuidado mental dela, né, com a saúde mental dela, com a saúde do corpo dela. Porque a pessoa simplesmente esquece da vida da própria vida e se dedica ao cuidado do paciente, da pessoa em questão que tem aquele problema naquele momento. E quando nós falamos do autismo, não é uma criança que não tem a sua atividade diária. Ela tem uma atividade e às vezes uma hiperatividade. Né? E aquilo para a rotina da mãe é muito complicado, porque é uma pessoa que precisa ter a sua vida social, é uma pessoa que precisa ter o seu trabalho, precisa ter a tranquilidade que ela vai levar o filho para a escola e saber que o filho vai ser bem cuidado. Precisa ter essa segurança. E hoje, quando falta isso, a gente vai acumulando estresse nessa pessoa, nessa mãe, né? E se torna algo bem complicado. Tem uma mãezinha que vai no escritório e ela tem 2 filhos autistas. Um com nível 3 e outro com nível 2. Então, a recepção já tá bem assim acostumada, então a gente recepciona, tem os brinquedos, às vezes a criança não se interessa pelos brinquedos, quer ficar andando no escritório, então tá todo mundo ali muito acostumado, né, que a gente tem ali que acolher as crianças que são atípicas, as mães. Então, doutora, eu só consigo ir se eu levá-los, e ela tem que vir no escritório, que eu preciso orientá-la. Nós estamos num processo ali de sequestro de verbas públicas para o custeio em rede particular dos tratamentos dos filhos, porque já ficou comprovado na demanda judicial que o município ele não cumpre com a entrega que foi deferida em liminar há mais de 1 ano e meio atrás. Então, nós já estamos na fase que eu apresentei orçamentos e o município vai arcar na forma particular com esses tratamentos, que beiram aí a casa mensalmente para os 2 em torno de R$4.500, R$5.000. Não seria muito mais fácil se a gente parasse de ingressar com demandas individuais e o município se preocupasse em criar um centro de atendimento? Na verdade, aquela questão da solução. Né? Qual é a melhor solução?
Mas não seria muito mais fácil? Pare e pense comigo. Só no meu escritório eu devo ter umas 30 demandas que estão caminhando nesse sentido. Então, você pega 30 vezes 5, e aí, qual é o custeio mensal de um centro de tratamento para os autistas? Será que a nossa cidade já não tem estrutura para a gente oferecer isso? Será que a gente já não tem números suficientes para termos um centro? Temos. Exatamente. Você sabe melhor do que eu. Quantos autistas você acha que tem hoje em Piracicaba? Hoje você sabe quantas famílias você acaba acolhendo? Nós já atendemos 400 famílias lá no prazo de um ano. Né? E algo que me surpreende muito é ter iniciado sem verba nenhuma e ter conseguido oferecer para a população o que o SUS não consegue oferecer. Agora, não sei se o sentimento que você tem é o mesmo sentimento que a gente tem nessa outra ponta, mas eu acredito que deva ser. Hoje, muita gente se aproxima desse assunto, autismo, neurodivergente, sem ter alguém dentro da família, exatamente pelo resultado financeiro que vai obter lá no final daquela ponta. Mas é fácil perceber. E eu falo pra você que não é fácil lidar, não é? Não é fácil lidar com esse anseio. Muita gente se aproxima da gente, tentando tirar da gente qualquer situação. Eu imagino aí do seu projeto como é que não deva ser. Só que a gente não trabalha em prol de um nome. A gente trabalha em prol de famílias, de acolhimento de famílias. Porque se a gente conseguir mudar a vida de uma família, a gente fez muita coisa. Dentro do nosso projeto social, né, do Piri em Ação, nós acolhemos algumas mães ali que realmente necessitavam muito do jurídico. E aí você para, né, a mãe já tá com dor, a criança já tá ali tomando um monte de não. Como é que você chega para essa criança, para essa mãe e fala, olha mãe, é X reais para eu te ajudar? Consigo. Eu não consigo. Então, a gente tem hoje uma veia social dentro do nosso escritório muito grande, de atividade pro bono, em benefício desse público que eu entendo que está muito desassistido, infelizmente, por culpa dos nossos representantes, das pessoas que nós escolhemos e colocamos lá. Eu tentei mudar. Eu votei de forma consciente essa semana, mas infelizmente a vontade do povo foi outra. E tá tudo bem, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos e o que vai mudar no nosso município, porque a gente precisa mudar. A saúde de Piracicaba está gritando, os autistas estão desassistidos, o CRP não consegue atender a demanda que tem hoje no nosso município, você sabe que é uma demanda grande. Sem falar, não vamos falar só dos que estão laudados, e os autistas que não foram identificados. E as crianças que não têm, né, nunca passaram por especialistas. Exato, porque você não tem profissional, o município não tem profissional. Hoje os planos de saúde não conseguem atender também, porque tem deficiência de profissional. Porque o plano paga pouco para esses profissionais. Como que funcionam as leis para o particular? Daí, assim, eu vou incluir os dois, se vocês puderem abordar, que nós estamos partindo para os nossos 5 últimos minutos aqui. As escolas particulares e os auxiliares de sala, e os planos de saúde. Porque assim, eu vi que no final do ano passado, né, para a renovação da matrícula 23 para 24, alguns colégios simplesmente ligavam para as mães e falavam, para o ano que vem eu não tenho vaga para PCD. Que é um absurdo. Mas eu vou deixar ela... assim, ele já está matriculado na escola, ele tem direito... Na verdade, as pessoas querem se omitir das suas responsabilidades, sabe, Turini? E na rede particular, o que acontece é o mais comum. Então, o neném nasceu, no momento que a mãe tá grávida, ele vai fazer o parto, o neném nasce, ele já é incluído ali no plano de saúde da mãe. Por 30 dias. Então, em tese, estende-se para essa criança aí todos os benefícios do próprio oferecimento do plano, né? A gente tem hoje o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito aplicável aí a essas relações aí de consumo. Então, se no passar ali dos anos, aquela criança ela é diagnosticada com alguma atipicidade, autismo, com uma deficiência... O plano ele não pode se recusar ao fornecimento dos tratamentos. Pré-existente. O plano pode encerrar esse contrato no passar dos anos? Ele pode, desde que a criança não esteja ali em tratamento de alguma condição que ela necessite, de uma emergência, de um hospital, de um médico específico. Então, ele pode sim cortar essa relação contratual, porque ninguém é obrigado a ficar
contratualmente vinculado a uma pessoa eternamente, mas existem condições, requisitos para que se faça isso de uma forma correta. Independente do modelo do plano. Independentemente do modelo do plano. Ou se é o existem requisitos para que se rompa aquele contrato de forma que você mantenha a dignidade e o oferecimento dos benefícios. Então, você não pode romper um contrato de plano de saúde com uma criança internada no hospital. Tá. Isso fere direitos, né? Agora, se a pessoa, ela tá bem, ela não está em nenhum tratamento, você não pode romper serviço. No nosso caso, que seriam as terapias das crianças. Se está em tratamento, não pode romper. Né? As terapias são consideradas tratamento, daí não pode romper. Aí a gente precisa ter aí uma documentação médica que comprove o risco, o prejuízo do rompimento disso, né? E vamos falar que a criança rompe um contrato, ela não vai conseguir. Que plano que vai aceitar? Você sabendo da condição da pessoa. Que plano hoje que aceita uma pessoa que está em tratamento oncológico? O custo é alto. Então, existem condições que vedam o rompimento desse contrato, se comprovada a necessidade e a permanência desses tratamentos. E o judiciário está aí para isso, né? Infelizmente, a gente observa muitas ilegalidades que são cometidas e o judiciário vem mantendo o entendimento de que se pode romper, mas que desde que você mantém-se, então, uma decisão favorável aos pais. Os critérios. Na verdade, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito claro deixar não é um favor que eles estão fazendo. Não é um favor. E nem o judiciário também faz isso porque ele é muito bondoso. Não. Nós tivemos uma cliente que nos consultou tem uns 15 dias. Ela recebeu uma notificação na residência dela que nos próximos 60 dias, o plano só vai permanecer por mais 60 dias porque está encerrando ali aquele braço de plano de saúde. Ai, meu Deus, eu tô em tratamento oncológico. Olha, corra no seu médico, pegue a documentação que comprova aí que você tá em tratamento e que há prejuízo, né, da paralisação desse fornecimento de tratamento que você tem, para que aí a gente adote as medidas judiciais. Enquanto não terminar esses 60 dias, nós não podemos ingressar judicialmente contra o plano, mas na última semana orientei, falei, você com a documentação na minha mão, na última semana ali do término dos 60 dias, a gente ingressa, pede uma liminar de permanência do plano e aí começa o rito normal do processo. Então, existem procedimentos que pode permitir quebrar-se um contrato? Sim, mas precisa ser adotado alguns requisitos. E já falando um pouquinho ali dos professores auxiliares na rede particular, a escola também se enquadra nessa relação de consumo. Então, se a criança já estava matriculada e no decorrer ali do seu relacionamento escolar, ela é diagnosticada com alguma necessidade, alguma atipicidade, algum problema neurológico, a escola não pode se negar a prestação de matrícula. Isso pode ser discutido judicialmente, porque é uma forma de exclusão, né? Tá, e essa ideia da quantidade de vagas PCDs numa sala de aula? Por exemplo, eu não posso renovar, então daí a gente entende que já é um direito adquirido porque ele já está matriculado na escola. Mas e uma nova matrícula, por exemplo? Alguém novo que está chegando Eu entendo assim, as escolas que se colocam, né, nessa atividade, elas precisam se preparar. Então, eu entendo que aplica-se aí o risco da sua própria atividade. Então, a escola precisa se preparar. Uma escola que não está preparada para recepcionar uma sociedade em evolução, as necessidades das crianças, ela precisa fechar as portas mesmo. Então, eu entendo que a escola precisa se preparar para diversas situações, porque a nossa sociedade, ela é composta por pessoas diferentes, né? E cada um tem uma necessidade específica. Típicas e atípicas. Eu tenho um sobrinho atípico, que necessita de algumas situações específicas para o seu desenvolvimento. E hoje a escola que ele se encontra está preparada para fornecer esse serviço a ele, que é o próprio risco daquela atividade. Como o banco, ele também tem o risco da sua atividade, quando é cometido fraude dentro da instituição bancária, a instituição bancária ela responde por essas fraudes, porque faz parte do risco da sua própria atividade. O exercimento ali quando você usufrui, tira benefícios daquela atividade, você também tem que pagar pelos ônus, né? Então, esse é um ônus da atividade, é um ônus da sua própria atividade. Então, eu entendo que a escola ela se enquadra nesse critério, desde que a criança já esteja ali matriculada, que a situação aconteceu dentro do colégio. A escola pode negar matrícula? Ela pode, se ela não tiver vaga. Ela pode, para uma criança nova, não para uma criança que já está lá na escola.
Se ela está dentro da escola, ela cumpriu todos os requisitos, dentro do prazo estabelecido pela instituição, ela foi lá, pagou o boleto da matrícula, tem que ser concedida sim a vaga. Gente, estamos chegando ao finalzinho aqui, já excedendo um pouco o nosso tempo aqui. Eu queria que vocês deixassem uma consideração final aí para vocês, caso tenha algum assunto que nós não abordamos, se puderem fazer essa explanação. Turine, eu acho que as mães, todas as mães, né, que estão aqui escutando esse podcast incrível, busquem seus direitos. Busquem pessoas que possam te ajudar a alcançar os seus direitos. Não desistam. A gente sabe que é difícil demais, né? Não só pela causa autista, mas por todas as outras. A gente precisa de uma Piracicaba melhor, a gente precisa de um sistema de saúde melhor. Então, se cada uma for atrás do seu direito, eu tenho certeza que isso vai melhorar. E nós podemos deixar o canal aberto para as mães entrarem em contato com vocês, por exemplo, através do Instagram do escritório? Claro. Fala pra gente qual que é. Rocha Fiuzec Advogados. Depois eu vou passar o telefone também, se você quiser deixar aí embaixo. Joia. É o 19-3302-5001. Pode nos procurar, nós estamos assim altamente preparadas para essas demandas, e não só pela nossa profissão, né, mas porque é uma causa que mexe conosco, uma causa que a gente gosta muito de ver o desenrolar das coisas, as coisas acontecendo, as crianças tendo acesso aos tratamentos, à medicação, a criança, né, recepcionando o tratamento médico que ela necessita, ela tá melhor, então isso me deixa muito feliz. Vou deixar a minha agora, que é exatamente para todos e todas, muito difícil permanecer na linha, não é fácil. Mas ela fica mais tranquila, essa caminhada, quando a gente consegue se juntar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Deus não une pessoas, Deus une propósitos, ações. Então que você consiga, que me ouça, ou que veja, que você consiga achar pessoas que caminhem com você nessas mesmas ações, nos mesmos resultados, nos mesmos objetivos. É difícil, não é fácil, mas é possível. Eu não deixo de crer que a gente vai conseguir mudar a realidade de muitas pessoas aqui na cidade. Eu tava vindo pra cá, o motorista até falou pra mim que ela já desistiu do Brasil e tal, ela não tem esse negócio de patriotismo. Eu falei assim, olha, eu nem comentei pra não aumentar o assunto, porque eu já tava chegando, mas se tem algo que eu não desisto é da humanidade. Exato. E assim, com o projeto, eu consigo perceber isso. Pessoas que, por exemplo, como vocês, que se dedicam, têm o trabalho de vocês, a profissão de vocês, mas dedicam também esse espaço de olhar para o ser humano, né? E não somente para o business, para o negócio. Né? Então, eu sempre sou muito otimista com a sociedade e tenho certeza que o nosso Brasil vai prosperar melhorar, muito, né? Ainda, mas cabe a nós aí fazermos algumas mudanças. Não é sobre dinheiro, né, Turine? É sobre pessoas. Principalmente quando a gente trabalha com a saúde. Só depende de cada um. Precisa fazer mudanças. Só depende de cada um, Turine. Se cada um que escuta, se cada um que presta atenção no que a gente fala, tiver essa consciência que a ação dela vai mudar a vida de uma pessoa, a gente vai conseguir mudar o coletivo. Mas o coletivo só existe a partir da sua própria percepção de onde você está, para onde você quer ir. E temos que entender que é um investimento a longo prazo. Né? Nós vamos plantar essa semente para os nossos filhos colherem no futuro uma sociedade melhor. Eu sou mãe e eu sei que isso é uma trajetória muito difícil. Mas isso é para deixar legados. Então, hoje eu tenho certeza que as nossas ações, elas vão impactar diretamente a vida dos meus filhos, dos sobrinhos dela, de que algo que nós fizemos mudou a vida das pessoas. E fica uma ideia, Turine. Te convido aí a gente elaborar uma cartilha. Eu ia te interromper quando você estava falando. Bora, uma cartilha. Vamos fazer uma cartilha. Pensar algo junto. Conseguir parceiros aí, que a gente imprima aí um monte de... Você já sabe que a gente está à sua disposição. Legal. Sempre. Ótimo. Eu acho muito bacana essa ideia. Não deixamos o projeto, pelo contrário. Estamos mais ainda dentro do projeto. Legal. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo aceite aí ao convite e pelas informações que eu tenho certeza que vão ser muito valiosas aí para quem vai assistir. A gente que agradece. Que agradece. Para você que acompanhou esse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Eu preciso deixar esse agradecimento para esse parceiro nosso aqui, o Instituto PSEG, que quando recebeu essa proposta, essa ideia, na realidade eles não receberam a ideia. Uma conversa com eles se disponibilizaram a oferecer os estúdios aqui do Instituto PSEG para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho do podcast do Projeto Samuel aqui dentro das dependências do Instituto PSEG. Então, nosso muito obrigado ao PSEG e a você que acompanhou esse episódio. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais.